Muito boa noite para mais um Deserto Filosófico número 4. E nós iremos, nesta live, seguir naquele primeiro propósito que é a leitura desse livro aqui, uma breve história da filosofia. E acredito que na leitura desse livro, aos poucos, a gente vai passando também por toda a história da filosofia, passando pelos grandes filósofos, ok? Dentro desse canal, eu já fiz alguns vídeos bons sobre a filosofia helenística e hoje, no calar da madrugada, nessa voz um pouquinho mais baixa, eu vou fazer a leitura sobre um dos filósofos helenísticos e este filósofo integrante da escola cética, da escola helenística do ceticismo, que é o Pirro de Élida ou Pirro de Elis, tá certo? Então, vou fazer a leitura e naquele momento que a gente achar apropriado, a gente pausa, faz uma reflexão ou tocamos o barco, tá certo? Então, comigo na leitura. Não sabemos nada, Pirro. Ninguém sabe nada. E essa afirmação, inclusive, é incerta. Não deveríamos confiar no que acreditamos ser verdade, pois poderíamos estar nos confundindo. É possível questionar tudo e duvidar de tudo. A melhor opção, portanto, é manter a mente aberta. Para não se decepcionar, não se comprometa. Esse era o principal ensinamento do ceticismo, uma filosofia que foi popular durante muitos anos na Grécia Antiga e depois em Roma. Ao contrário de Platão e Aristóteles, os céticos mais radicais evitavam manter opiniões sólidas a respeito do que quer que fosse. O grego antigo Pirro, 365 a 270 a.C., foi o mais famoso dos céticos e talvez o mais radical de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, ele teve uma vida ímpar. Talvez você acredite que saiba de todos os tipos de coisa. Você sabe que está lendo neste momento, por exemplo. Mas os céticos contestariam isso. Pense em por que você acredita que está realmente lendo, em vez de estar imaginando que lê. É possível ter alguma certeza? Você aparenta estar lendo, é isso que lhe parece. Mas talvez esteja alucinando ou sonhando, desculpa, mas talvez esteja alucinando ou sonhando, ideia que René Descartes vai desenvolver, num outro episódio, num outro capítulo. A insistência de Sócrates em dizer que tudo o que sabia era que sabia tão pouco também era uma posição cética. Então, aquela frase de Sócrates, só sei que nada sei, tenho consciência da minha ignorância sobre as coisas, é uma postura cética, é um pensamento cético. Mas Pirro levou isso muito mais longe, e até longe demais, talvez. Se tomarmos como verdadeiros os relatos sobre Pirro, e talvez devêssemos ser céticos em relação a eles também, veremos que ele fez carreira em não levar nada a sério. Assim como Sócrates, Pirro não deixou nada escrito. O que sabemos sobre ele vem do relato feito por outras pessoas, muitas vezes séculos depois que ele morreu. Diógenes Laércio, por exemplo, diz que Pirro tornou-se uma celebridade, foi nomeado sacerdote em Élida, onde morava, e que, em homenagem a ele, os filósofos não pagavam impostos. Não temos como saber a veracidade dessas informações, por mais interessantes que pareçam ser. Até onde sabemos, no entanto, Pirro colocou seu ceticismo em prática de maneiras bem extraordinárias. Ele teria vivido muito pouco se não tivesse amigos que o protegessem. Todo cético radical precisa de muita sorte ou de apoio de pessoas menos céticas se quiser viver o bastante. Vejamos como ele entendia a vida. Não podemos confiar totalmente nos sentidos, pois às vezes eles nos enganam. É fácil cometer um erro em relação ao que vemos no escuro, por exemplo.
O que parece uma raposa pode ser só um gato, ou podemos ouvir alguém nos chamar, quando na verdade é o som do vento das árvores. Como nossos sentidos nos enganam com frequência, Pirro resolveu nunca confiar neles. Ele não excluía a possibilidade de obter informações precisas pelos sentidos, mas ficava sempre atento à questão. Os céticos desconfiam dos sentidos, mas também os idealistas desconfiam dos sentidos. Então, vamos pensar que Platão, no seu idealismo, na sua vida em que o mundo inteligível tem mais valor do que o sensível, também desconfiava da, da aprovação de conhecimentos em relação aos sentidos. Para Platão, os sentidos não são confiáveis, e se não são confiáveis, eles não são vias seguras de construção de conteúdo, construção de conhecimento. E o cético, de Pirro, também segue a mesma linha do idealismo. Desse modo, enquanto a maioria das pessoas interpretaria a visão da beira de um despenhadeiro como uma forte evidência de que seria uma tolice continuar andando naquela direção, Pirro não o faria. Ele poderia estar sendo enganado pelos sentidos, então não confiava neles. Imagina, né, gente? Até mesmo a sensação do próprio pé dobrando-se na beira do abismo, ou a sensação de que o corpo pende para frente, não o teria convencido de que estava prestes a cair sobre as rochas lá embaixo. Ele sequer tinha clareza de que cair sobre as rochas seria ruim para a saúde. Como poderia ter absoluta certeza disso? Seus amigos, que presumivelmente não eram todos céticos, evitavam que ele sofresse acidentes, porém, se não fizesse, Pirro correria risco de vida o tempo inteiro. Por que ter medo de cães selvagens, se não podemos ter certeza de que eles nos querem ferir? Interessante. Como podemos ter medo de cães selvagens se não podemos ter certeza de que realmente eles vão nos machucar? Só pelo fato de estarem latindo, mostrando os dentes e correndo em nossa direção, não significa que seremos mordidos. E mesmo se os cães nos mordessem, não quer dizer que necessariamente iria doer. Por que se importar com o tráfego dos carros ao atravessar a estrada? Pode ser que nenhum deles bata em nós. Quem sabe ao certo? E que diferença faz, afinal, se estamos vivos ou mortos? De alguma maneira, Pirro conseguiu levar a cabo essa filosofia da total indiferença e superou todos os padrões de comportamento e todas as emoções humanas comuns e naturais. De todo modo, isso é o que nos diz a lenda. Algumas dessas histórias provavelmente foram inventadas para ridicularizar a sua filosofia, mas é improvável que todas sejam fictícias. Por exemplo, é sabido que ele se manteve totalmente calmo ao navegar por uma das piores tempestades já testemunhadas. O vento rasgava as velas em pedaços, as ondas gigantescas quebravam sobre o barco, todos ao redor dele estavam terrificados, enquanto ele não se importou nem um pouco. Como as aparências muitas vezes nos enganam, ele não podia ter certeza absoluta de que causaria algum mal. Pirro conseguiu manter-se em paz até mesmo enquanto o mais experiente dos marinheiros entrava em pânico. Ele demonstrou que é possível manter-se indiferente, inclusive nessas circunstâncias. E nisso há uma ponte de verdade. Quando era jovem, Pirro visitou a Índia. Talvez essa viagem tenha sido fonte de inspiração de seu estilo de vida. Vou ler essa parte aqui que ele foi para a Índia de novo. Quando era jovem, Pirro visitou a Índia. Talvez essa viagem tenha sido a fonte de inspiração do seu estilo de vida incomum. A Índia tem uma longa tradição de professores espirituais, ou gurus,
que passam por privações físicas extremas e quase inacreditáveis. São enterrados vivos, penduram pesos em partes sensíveis do corpo ou vivem semanas sem comer para atingir a paz interior. Certamente, a abordagem de Pirro à filosofia aproximava-se de um místico, independentemente de técnicas que usasse para esse objetivo. Ele, de fato, praticava o que buscava pregar, o que pregava. Sua serenidade mental impressionava profundamente as pessoas que o cercavam. Ele não se perturbava com nada, porque acreditava que absolutamente tudo se resumia a uma questão de opinião. Se não há como descobrir a verdade, então não há motivos para se aborrecer. Fantástica essa frase cética. Se não há como descobrir a verdade, então não há motivos para se aborrecer. É a famosa epoquê, é a famosa afasia. Eu me abstenho do julgamento, eu suspendo o juízo. Então, afasia, abster-se de julgar o outro, abster-se de julgar os fatos. Epoquê, suspender o juízo sobre as coisas, suspender a opinião sobre as coisas, que são leis, que são diretrizes, que são valores da escola do ceticismo. Se tivéssemos conhecido Pirro, provavelmente pensaríamos que ele era um louco, e talvez ele fosse de certo modo, mas seus comportamentos e visões eram consistentes. Ele pensaria que nossas várias certezas eram simplesmente irracionais, um obstáculo à paz de espírito. Diria que estamos aceitando coisas demais. É como se estivéssemos construindo uma casa na areia. As bases do nosso pensamento são tão sólidas quanto gostaríamos que fossem e provavelmente não nos farão felizes. Vou ler essa parte de novo. As bases dos nossos pensamentos são tão sólidas quanto gostaríamos que fossem e provavelmente não nos farão felizes. Pirro resumiu de modo impecável sua filosofia na forma de 3 perguntas que deveriam ser feitas por todos aqueles que querem ser felizes, que querem buscar a ataraxia, a ausência de dores interiores, uma vida feliz, a ataraxia. Perguntas, as 3 perguntas de Pirro. Como as coisas realmente são? Que atitude deveríamos adotar em relação a elas? E o que acontecerá com aquele que não tomar essa atitude? De novo, perguntas céticas, né? Como as coisas realmente são? Um cético não tem como saber. Então, o cético, ele não tem como saber como as coisas são e se elas são de fato alguma coisa. A questão da verdade. O cético, ele é um cara que não pode nem dizer que verdade existe ou que verdade não existe. O cético, ele vai defender a ideia de que ele não consegue encontrar a verdade. O cético, ele defende a ideia de que ele não consegue procurar, achar, conhecer a essência das coisas, mas ao mesmo tempo ele não pode também afirmar se há realmente uma essência ou não. Existe uma verdade? Um cético, por exemplo, se ele disser, né, a verdade existe, mas eu não consigo chegar nela, isso não seria um cético, de certo modo, porque prova que a verdade existe. Olha a frase, né? A verdade existe, mas eu não consigo chegar perto dela. Tá, mas prova que a verdade existe. Aí eu não consigo chegar perto dela, então tu não tem como saber. Então, o cético, ele é desprovido de qualquer verdade. Ele não pode afirmar que há verdade ou que não há verdade. Então, como as coisas realmente são? Elas são alguma coisa ou elas estão em constante mudança e transformação? As coisas, elas são na vibe do Heráclito, que a essência é o processo do devir e do fluir, ou as coisas são na vibe do Parmênides, estabilidade. Existe uma essência atrás das coisas, existe uma essência inicial. Não tem como saber como realmente as coisas são ou não são. Que atitude deveríamos tomar em relação a elas? E o que acontecerá
com aquele que não tomar essa atitude? As respostas dele eram simples, iam direto ao ponto, sem enroleixo. Em primeiro lugar, jamais poderemos saber como o mundo realmente é. Isto está além da nossa capacidade. Ninguém jamais conhecerá a natureza última da realidade, pois conhecê-la é impossível para os seres humanos. Então esqueça isso. Essa visão vai totalmente contra as teorias das formas de Platão e contra a possibilidade de que os filósofos poderiam conhecê-las por meio do pensamento abstrato. Ok? Porque Platão acreditava que o filósofo, que o poder da reflexão, que a dialética platônica seria um método, uma metodologia que faria com que eu enxergasse, encontrasse a verdade. Ok? Platão tinha esse desejo. Platão acreditava numa verdade absoluta e ele entendia que pelo poder, pelo esforço, pelo poder da reflexão, a gente alcançaria essa verdade. Ok? Diferente daqui, né? Dos céticos. Em segundo lugar, e como resultado da primeira resposta, não deveríamos nos comprometer com nenhuma visão. Como não podemos conhecer nada com exatidão, deveríamos suspender todos os juízos e viver a vida de uma maneira descomprometida. Todo desejo que temos sugere a crença de que uma coisa é melhor do que outra. A infelicidade, então, surge do fato de não conseguirmos o que queremos. Boa, a insatisfação, a minha frustração, ela ocorre quando a minha expectativa não é alcançada. Então, muitas vezes, as pessoas acabam criando as próprias armadilhas mentais, as próprias armadilhas emocionais, as pessoas acabam fundando as próprias tristezas, justamente porque acaba esperando algo, uma perspectiva, uma expectativa, e isso no mundo do movimento, no mundo do devir, muitas vezes a tua expectativa não é alcançada, não é suprida, e a pessoa entra numa amargura, numa frustração, né? Porque as pessoas esperam. Né? Então, olha que interessante, né? A infelicidade surge do fato de não conseguir o que queremos. Mas não podemos saber se uma coisa é melhor do que todas as outras. Pirro acreditava que para sermos felizes, devemos nos libertar dos desejos e não nos importar com a maneira como as coisas se revelam. Olha que interessante, porque o que me deixa triste não são as coisas, mas é a interpretação que eu faço sobre elas. Olha que massa isso, gente. Pirro acreditava que para sermos felizes, devemos nos libertar dos desejos e não nos importar com a maneira como as coisas se revelam para nós. Dessa forma, nada afetará o nosso estado de espírito, que será de tranquilidade interior. Em terceiro lugar, se seguirmos esse ensinamento, acontecerá conosco o seguinte: começaremos, em terceiro lugar, se seguirmos esse ensinamento, acontecerá conosco o seguinte: começaremos por ficar emudecidos, presumivelmente porque não saberemos o que dizer sobre as coisas. Com o tempo estaremos livres de toda preocupação. Isso é o melhor que poderíamos esperar da vida, quase uma experiência religiosa. OK. Enfim, ele diz que, e eu vou ler essa parte de novo, se seguirmos o ensinamento, né? Qual o ensinamento? De nos libertar dos desejos de libertar-nos da vontade de expressar opinião e da vontade de se importar com as coisas, da vontade de se importar com os fatos. Então, se a gente segue esse ensinamento de suspender o julgamento, de não se preocupar com as coisas, com o lado sobre as coisas, ou que lado eu vou tomar sobre as coisas, eu ficaria emudecido, presumivelmente porque não saberia o que dizer sobre a coisa, mas com o tempo estaria livre da preocupação. Isso é a melhor experiência que podemos esperar da vida e, para Pirro, quase uma experiência religiosa. Essa teoria parece ter funcionado para Pirro
embora seja difícil ver os resultados dela acontecendo com a maior parte da humanidade. Poucos de nós chegarão a atingir o tipo de indiferença que ele recomendava, e nem todos serão sortudos o bastante para ter amigos que o salvem dos piores erros. Ok? Na verdade, se todos seguissem o conselho de Pirro, não restaria mais ninguém para proteger os céticos pirrônicos de si próprio. E toda a escola filosófica morreria muito rápido depois de escorregar na beirada dos precipícios, jogar-se na frente dos carros ou ser atacada por cães ferozes, porque o cético desconfia radicalmente dos sentidos. E olha que interessante, né? É óbvio que se eu caminhar num precipício, eu vou cair, né? Mas o cético, quando ele desconfia disso, ele também está desconfiando das probabilidades da vida. O cético, ele também desconfia das possibilidades. O cético, ele é livre e indiferente total ao futuro. Ele é indiferente totalmente às coisas que podem acontecer contigo ou não. Então ele não acredita numa possibilidade, numa probabilidade. O ponto fraco básico da abordagem de Pirro é ele ter partido. O ponto fraco básico da abordagem de Pirro é ele ter partido do não podemos conhecer nada para a conclusão. Portanto, devemos ignorar nossos instintos e sentimentos sobre o que é perigoso. Os nossos instintos nos salvam de muitos perigos possíveis. Eles podem não ser totalmente confiáveis, mas isso não significa que devemos ignorá-los. Supõe-se até que o próprio Pirro tenha se afastado quando foi mordido por um cachorro. Não conseguiu superar por completo suas reações automáticas, por mais que quisesse. Desse modo, experimentar e exercer o ceticismo pirrônico parece perverso e não está claro se viver dessa maneira produz paz de espírito que Pirro pensava que produziria. É possível ser cético em relação ao ceticismo de Pirro? Sim. Podemos perguntar se a tranquilidade realmente surgirá se nós arriscarmos tal como ele se arriscou. Talvez possa ter funcionado com Pirro, mas que evidência temos de que funcionaria conosco? Isso é o cético, né? O que aconteceu com um, quem diz que vai acontecer? É a probabilidade e a possibilidade. Então, o cético ele precisa ser cético em relação aos céticos que deram certo. Porque não significa que vai dar comigo. O cético geralmente desconfia de livros de autoajuda. Porque, no geral, o livro de autoajuda, ele é um bom livro, mas ele nunca vai te dizer o seguinte: deu certo comigo, eu escrevi o livro, mas eu não sei se vai dar certo contigo. Enfim, talvez possa ter funcionado com Pirro, mas que evidência temos de que funcionaria ou de que funcionará conosco? Podemos não estar 100% certos de que um cão feroz nos morderá, mas faz sentido não arriscar se tivermos 99% de certeza. Ok. Que é uma das regras da não procrastinação. Se eu tenho 70% de certeza a mais de que aquilo é uma boa ação, 70%, ok, já é suficiente para eu entrar de cabeça naquilo. Né? E muitas vezes a gente desconfia, né? A procrastinação muitas vezes também surge da minha desconfiança se o que eu estou fazendo é legal. Aí a gente procrastina. Nem todos os céticos na história da filosofia foram tão extremados quanto Pio. O ceticismo moderado tem uma longa tradição pautada em questionar suposições e examinar com cuidado as evidências do que acreditamos, sem a tentativa de vivermos como se tudo fosse colocado em dúvida o tempo todo. Esse tipo de questionamento cético está no coração da filosofia.
todos os grandes filósofos foram céticos nesse sentido, que é o oposto do dogmatismo. Um sujeito dogmático tem muita confiança de que conhece a verdade. Os filósofos contestam o dogma, perguntam por que as pessoas acreditam no que acreditam, que tipo de evidências dão suporte às suas conclusões. Isso foi o que Sócrates e Aristóteles fizeram e que os filósofos atuais também fazem. Mas eles não fazem isso por amor ao que é difícil. O objetivo do ceticismo filosófico moderado é chegar mais perto da verdade ou ao menos revelar como é pouco o que sabemos ou o que podemos saber. Você não precisa correr o risco de se despencar no abismo para ser esse tipo de cético, mas precisa estar preparado para perguntar e pensar criticamente nas respostas das pessoas. Embora Pirro pregasse que nos libertássemos de todas as preocupações, a maioria de nós não consegue se livrar delas, das preocupações. Uma dessas preocupações básicas é o fato de que todos nós morremos. Sobre a morte. É uma preocupação para ti? A morte é uma preocupação? Epicuro, que também é um filósofo helenístico, tem sugestões brilhantes sobre como nós poderíamos lidar com a morte. Essas leituras aqui, meus queridos e queridas, é a leitura desse livro aqui, Uma Breve História da Filosofia, que a minha ideia é ler ele todo aqui contigo, e nós estamos no período helenístico, das escolas helenísticas, o período pós-Império de Alexandre o Grande, e o primeiro filósofo que a gente leu aqui é o Pirro, que é um pai fundador do ceticismo, que é a crença, ou a ideia, ou a escola, que vai defender que nós não temos condições nenhuma de encontrar a verdade e achar se é que ela existe, ok? Então, se eu não tenho condições nenhuma, a minha vida tranquila, pacífica, estaria do lado da hipoqué, da suspensão do juízo, porque se eu não sei se o meu juízo é válido ou não, eu não sei se eu estou perto da verdade ou não, não tenho que me preocupar com as coisas, com os fatos, com os acontecimentos e com as opiniões. Então, abstenho de julgamentos, abstenho de dar opiniões, e o que não significa que eu não estude. Eu posso estudar aprofundadamente as questões da época, os fatos, mas posso me eximir de expressar o que eu penso, porque eu não sei se o que eu penso é correto, e esta renúncia das opiniões estaria colaborando para uma vida mais feliz e mais plena, ou uma vida com ataraxia. Muito bem, querido e querida, esse é o Deserto Filosófico número 4. Número 5, vamos falar de Epicuro. Beijo para vocês.